São muitos argumentos que num momento como esse, o torcedor nem vê o que está acontecendo e só fala, tem que sair fora, não dá para continuar, errou no planejamento, aí cai em cima do que a Giovana falou, e acho muito por conta da própria diretoria dar margem para isso acontecer, que vai gastando, o torcedor sempre quer mais. Enfim, diante desse cenário todo, o VS, para você ainda tem clima pro São Paulo, porque essa eliminação, desculpa, é uma parada muito grande. Eu não defendo demissão do São Paulo agora. Você vai fazer agora, vai trocar quem? Vai botar interino? Vai trazer alguém para jogar? Tem que cobrar ele para que ele pare de falar que os jogadores não querem jogar determinados jogos e treine o time para melhorar. Acho que você defender agora que o São Paulo vai cair... Mas você acha que ele consegue melhorar? Porque assim, eu juro pra você, ontem eu falei essa decisão... Eu não sei se ele é bom técnico. Não, beleza. Eu não sei. Então, falando sério, eu não sei. Eu questionei demais a contratação do São Paulo por uma série de fatores. E se você for no vídeo que eu gravei quando ele chegou, o vídeo que eu gravei quando ele chegou era o título do tipo... Fla e São Paulo, uma relação explosiva. Alguma coisa nesse sentido. Chamo ele de uma bomba relógio no vídeo e tudo, porque ele é uma bomba relógio. E a bomba relógio explodiu quando o homem de confiança dele deu um soco na cara de um atleta. Perfeito? E aqui eu não estou querendo justificar o que o Pedro fez. O Pedro... Só que um mau funcionário não merece ser tratado em nenhuma empresa. Ele não pode e não merece ser tratado com um soco na cara. Se o cara é ruim... Se o cara tem um funcionário, aqui, se eu estiver mal no programa, tiver de sacanagem no programa, não dá pro meu chefe entrar aqui e me dar um soco na cara. Ou ele me tira do programa, ou ele me suspende, ou ele me manda embora, alguma coisa. Mas não pode entrar alguém aqui e me dar um soco na cara, como o Pedro não fez. Então, a relação explosiva estava lá. Então eu tinha muito questionamentos ao São Paulo, por uma série de fatores. A forma péssima como ele lida com o grupo, a forma péssima, e foi assim no Santos. Vai conversar com pessoas do Santos. Ele não dava. No Flamengo ele até melhorou um pouco, mas não se preocupa para aspectos. E o Flamengo precisa de aspectos de relacionamento. O futebol não é só tático ou técnico. O futebol depende do relacionamento também. Você tem grandes técnicos que tinham como sua principal virtude levar o grupo de volta. Então faltou identificar. Quando reclamam, ele fez 30 escalações diferentes. Não pode reclamar isso do Sampaoli. Não pode. Sabe por que não pode? Porque ele sempre foi assim. Sim. No vídeo que eu falo, o Sampaoli muda o time toda hora. Isso não pode ser uma crítica ao Sampaoli agora. Porque quem contratou, aí vamos lembrar o vídeo lá do... Quem contratou pacote, que resolva. Né? Pacotinho. Porque quem contratou deveria saber que o Sampaoli muda o time todo momento. Aí o pessoal fala, não, porque ele bota o time para jogar no jogo posicional, jogo de posição lá, ok. Isso daí ele sempre fez. O Flamengo funciona melhor, supostamente funciona melhor com liberdade para cada um circular. Ele sempre fez. Então, assim, eu tinha questionamentos ao São Paulo quando chegou. Então você via assim, então, por exemplo, chegava com pessoas brincando, não, vai imperar o amor pelo balão, eu sempre tive reservas. Agora, não dá para você agora dizer que é um problema ele escalar 30 escalações diferentes. Porque ele sempre fez isso. Ele sempre fez. É a característica dele. Ele não repetia time no Santos, não repetia time no Atlético, não repetia time no Olympique. Eu só acho que tem uma característica então, do trabalho do São Paulo que foge no Flamengo. Só uma característica. O Vitor Lopes era um cara que sempre falava assim, os times do São Paulo jogam bem, em uma hora explode, toma de 4-0. Toma de 3-0, que lá no início, lá do Bragantino, não tinha ideia. A única coisa que foge do padrão é que o time do São Paulo, em pouquíssimos momentos, jogou bem. Perfeito. Talvez um jogo. Em toda a trajetória do São Paulo, um jogo o Flamengo jogou bem. É a única coisa. Vimos no Flamengo o São Paulo padrão, com uma única diferença. O time dele não jogou nada na maioria dos jogos. Mas isso é verdade, só que se você analisar os trabalhos dele, ele já vem se aproximando de mais atuações ruins do que boas. A atuação dele pela Argentina. Mais atuações ruins pelo boa. Atuações dele pelo Galo, mais atuações ruins do que boa. Atuação dele pelo Sevilha, a última passagem. A primeira não, mas a última. Mais atuações ruins do que boas. Né? Mais atuações ruins do que boas. E no Flamengo, mais atuações. Então, assim, ele já vem nessa toada. E isso não foi observado quando contrataram. Então, assim,
Então, isso aí configura o quê? Porque eu falei aqui, né? Eu falei, pô... É culpa da direção. Não, assim, eu falei, eu não sei se ele é um bom técnico. É o que eu falei. Se ele tem mais hype eu do não que sei, se ele é um cara mais hypado do que... Você vai com o torcedor do Santos acho que gosta. Mas eu acho que talvez seja pelo momento carente que o torcedor tava. Um futebol bonito que não via ali um tempinho e tal. No Santos então, assim, ele jogou mais bem do que mal. Mas talvez ele o jogou único. mais vezes Então, bem do mas que talvez mal. o único. E aí, tudo, me leva a crer que a única diferença desses times que se dá pra falar que jogou um pouquinho melhor com o Sampaoli é a questão de ego. E aí a questão que entra justamente, você falou do fator explosivo ali, né? Do Porque manejo, assim, hoje no Flamengo a gente tudo. sabe que existe ego, que existe jogadores que acham ali que talvez mandam no clube. A gente sabe que existe esse tipo de Que situação aí é um no Flamengo. ponto daquela situação que a gente falou, até a gente citou isso, acho que a gente citou ontem pra falar do City, que o cara fala lá, né, quando um elenco ganha muito, ou você troca o elenco ou você troca o técnico. O Flamengo já trocou de técnico várias vezes. Então tem que trocar de elenco agora, né? Aí tu vai valer quem, né? Beleza, agora você tem uma situação fácil de resolver. O Davi Luiz fica sem contrato. Não vê sentido continuar. O Rodrigo Caio fica sem contrato. Não vê sentido continuar. O Felipe Luiz fica sem contrato. Vai continuar para virar um cara da comissão técnica, talvez? Ele quer ser técnico, né? Então aqui, você tem Everton Ribeiro e Bruno Henrique. Faz sentido ficar com o Bruno Henrique. Everton Ribeiro eu tenho muita dúvida. Agora, até que ponto o trabalho está fazendo os jogadores ficarem ruins? O Everton Ribeiro terminou... Não, mas é o que eu acho que entra a questão de 19, né? O torcedor do Flamengo, desculpa, bem, tem mas muita eu tô essa falando- parada ainda que acha que os caras estão de 19, Não, gente. mas São não precisa 4 anos. não precisa pegar 19, pega 22. Não, tudo bem, mas tô falando assim, pega são 4 22. anos, é que todo torcedor do Flamengo, desculpa, fala, pô, é o Flamengo de 19, mas esse aqui é o Flamengo de 19, que jogou, cara, são 4 anos, os caras envelhecem, uma pessoa normal envelhece, não fica congelada. Mas a questão no do tempo. Ribeiro, por exemplo, o Ribeiro fez uma temporadaça, mano, de 22. Foi parar na Copa do Mundo. A gente Sim. não pode esquecer disso. É isso que eu tô dizendo. É. Até que ponto a gente tem que considerar o Everton Ribeiro de 2023 como um cara que não tem mais condição de jogar? E ontem ele fez uma partida péssima. Ele perdeu algumas bolas seguidas, assim, perto da entrada. Uma partida péssima. Ele e o Gerson, inclusive. Então. O Gerson hoje não tem condição de ser titular. Não, e o Ponto. problema é que era o Gerson que tinha que cobrir o Felipe Luiz, né? Exatamente. Aí piorou a situação. Piorou. Total. Então, assim, ontem, agora até que ponto você pode falar? O quanto trabalho ruim, e pra mim o Flamengo esse ano tem 2 trabalhos ruins, o do Vitor Pereira, que é péssimo, e o do Sampaoli, que é ruim, até que ponto ele tá piorando? Porque o Everton Ribeiro... Esse é o ponto. Até que o Everton Ribeiro, 6 meses atrás, jogou tanto que foi pra uma Copa do Mundo. Esse é o ponto. Eu acho Jogou que o trabalho tanto, do Sampaoli compensou o pode... esquema, participou de gols. Você pega os gols do Flamengo, quase todos têm participação do Everton Ribeiro. O gol do título da Libertadores tem participação do Everton Ribeiro. Então, assim, esse é um ponto para se falar. Mas acho que a Gi foi muito bem ali. O Flamengo precisava de um volante de frente de área. Não trouxeram. Tentaram o Wendel, que nem era tanto assim. Enfim... Esse volante foi o Pulgar, né? Em algum momento esse volante foi o Pulgar, só que quando ele machucou... Que já estava dentro, mas que queriam mais um. Ô, Wallace, Então, assim, respondendo a pergunta aí, quem que é o maior culpado pela eliminação do Flamengo? Tá, vamos lá. Assim, Sampaoli e elenco, vai, não vamos ficar... Vou me ater à pergunta... Tem a questão da diretoria, Tem a mas a diretoria. diretoria ela erra quando ela Claro, contrata claro. Sampaoli, isso aí não dá mais pra mudar. Tá bom. Contratou, Não, e errou, beleza. E agora? Tem que mudar alguém agora. Eu vou me Sampaoli e ater a elenco. esta pergunta, perfeito? Tá, perfeito. Não a temporada do Flamengo. Perfeito. Pra mim, se eu vou falar de temporada do Flamengo, eu colocaria a diretoria, Ah, como não, você aí já falou. mas é isso aí. Vou É me ater agora. ao maior culpado pela eliminação do Flamengo É. contra o Olímpia. Pegando o confronto dos dois Pra jogos. mim, mesmo que eu entenda os argumentos que a Giovana trouxe muito bem sobre os jogadores e etc, pra mim, o maior culpado desta eliminação é o Sampaoli. Pelo trabalho que eu discordo quando a gente fala a gente via conceito no Sampaoli. Eu não vi conceito em nenhum momento do Sampaoli. Nenhum momento. Acho que aquilo que a gente acreditava que o Sampaoli fazia de melhor, no Flamengo não apareceu. A pressão alta, a marcação pós-perda, e etc. Isso não apareceu no Flamengo. Isso é loucura, Em né? nenhum momento apareceu no Flamengo. O Mas Flamengo- ontem a gente viu ele pedindo pra subir e os caras demorando, né? Eu vi 2 vezes ele chamando. Só que a questão é, quando, em Depois alguns ele é expulso momentos... também, né? É, Tem essa. a questão é o seguinte, quando Eu nem sobe... achei que foi justo, mas, bom. Então. Mas quando o time sobe demais, nesse esquema do Sampaoli, cara, é um hectare que tem no meio de campo do Flamengo. Exatamente. É um latifúndio, pô. Exatamente. Sobe o time, aí sobe o trio da frente, o Arrasca, o Bruno Henrique e o Gabigol. Fica, assim, tem espaço. Não, cabe um planeta dentro do meio campo do Flamengo. Cabe Não tem como. Eu e você. Cabe nós dois deitadinhos aqui, ó. Deitadinho ali no meio. É brincadeira, pô. Não tem como, assim. Eu acho
Mas só pra deixar claro, vou botar uma porcentagem só pra não parecer que é 100% São Paulo. Pra mim, colocaria 60% São Paulo e 40% o elenco da eliminação pro Olímpia. Até que equilibrado. E aí, ô Gi, pra você, quem que é o maior culpado pela eliminação do Flamengo? Pra mim é 70-30 jogador. Jogador, sinceramente. Eu entendo o que os meus companheiros estão falando, mas eu acho que se você pegar os 3 gols, você vê. Era só o Flamengo não tomar gol. Só. Igual o Palmeiras fez. Tudo bem que o jogo é completamente diferente, porque o Palmeiras tomou conta do jogo, o Palmeiras teve várias possibilidades de gol, mas acabou classificando como 1-0 na ida, 0-0 na volta. Então o Flamengo poderia ter se classificado com os mesmos placares, só que não conseguiu não tomar gol. Esse tem sido o problema do Flamengo, não tomar gol. E muitas vezes você pega erros individuais que custam o Flamengo sofrer esses gols ao longo dos jogos. Então, pra mim, é 70-30. Eu acho que tem muito jogador ali que não tem nem mais que vestir a camisa do Flamengo. Porque assim, tem um... Só uma pergunta, esse estúdio aqui tem chave, não? Tem chave? É. Por quê? Tem chave, Wilson, não? Tem, ô Chumba? Porque eu Não, falei aqui do chefe, eu falei, pô, não tem cabimento meu chefe vir aqui, eu recebi a mensagem dele, estou a caminho. Beleza. Dá uma trancadinha, O nosso chefe que é o... E um emoji do soquinho. Nosso chefe que Será? é o famoso ninja da pesada, né? Foi ele que falou, e se vier dar soco é nele. Tranca aí, Wilson. Tranca aí, pra dar uma moral. Tranca aí o estúdio pra nós, era amigo, velho. O Chumbador tá feliz da vida que o São Paulo dele classificou. A gente vai falar daqui a pouco sobre o São Paulo. Hoje ele chegou Agora, rindo. ô Vessi, a pergunta pra você também, e daqui a pouco a gente vai colocar na tela o que o Gabigol falou, né? E assim, cara, vergonha na cara, né? Falar de arbitragem depois da atuação que o Flamengo teve. Pô, peraí, cara. Pô, tá de brincadeira. Mas antes, ô Vessi, responde aqui. Porque muito torcedor do Flamengo fica com a questão, é jogador acomodado, não quer mais nada com nada, a culpa é do jogador. E aí tem a parte que fala que é a culpa do Sampaoli, que não vê conceito, como trouxe muito bem o nosso Wallace Borges, né? Você tá mais pra que lado, tendo essa relação? A diretoria eu não vou nem colocar, que a diretoria é brincadeira. Já que a produção fez uma pergunta, quem é o maior, então ela está me vetando de falar 50%. Né? 50-50. Então eu vou seguir essa linha. Para mim é 60-40 pro Sampaoli. Pro Sampaoli. Porque o grupo, ele é basicamente o mesmo que há 8 meses, sabendo muito claramente o que tinha que fazer, executava melhor. Então eu acho que para mim é 60-40, e eu concordo com a Gi, né? Você toma 3 gols de cabeça que não vinham acontecendo. O Flamengo não estava tomando gol de escanteio a toda hora, por exemplo. Nem era esses os problemas, a principal de tomar gol. Geralmente o Flamengo tomava gol quando o outro time acelerava, né? Geralmente. Então, assim, ali acho que tem muito de você olhar e falar, não ter o mínimo de atenção. Pô, cadê a minha zona? Onde eu tô? Pô, o terceiro gol tem 2 jogadores do Olímpia que chegam. Às vezes era só pular, sabe, Vessi? Não precisava nem pensar muito. Não, então, mas é o que eu tô falando. Mas ali tem claramente erros de marcação por zona, né? Vocês acharam Também. só um parênteses, que o Cunha falou em algum gol? Ele falhou no segundo. Você achou? Terceira bola Porque, vai mas porque tá muito Caiu longe, delay. tá muito longe, ela tem de chegar, é isso? Não, ele É caiu o em posicionamento. delay. Ele caiu em delay. Ele demora a reagir. Eu acho que ele fica esperando o kick da bola pra tomar a decisão. E aí quando ela quica, ela acelera e ele não vai. O terceiro acho que cai, a cabeçada é pra baixo, Não, em cima tem- da linha dele. não. Tinha que fazer. Mas o segundo ele falha. Então eu ficaria com 60-40 pro Sampaoli, porque esse elenco, mesmo com a passividade que mostrou, se você consegue fazer essas coisas que o Wallace falou, quando perder a bola vocês têm que estar nesse posicionamento, tem que estar entendendo, jogadores aproximados, coisa que não acontecia. O Flamengo ontem dependeu exclusivamente do Arrascaeta tirar um coelho da cartola, só. E o Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique porque ali era em transição, né, em velocidade, aí tu disparava, era uma coisa. E repito, ontem o que eu falei aqui acabou acontecendo no segundo tempo. O Olímpia fez o 3-1 quando ele se posicionou atrás e dando a bola pro Flamengo. O Flamengo começa o segundo tempo com, 70% de posse de bola. E no começo do jogo o Olímpia foi para cima. Quando o Flamengo deu a bola lá e perdia a bola, gerava perigo, escanteio e gol. Então, assim, pra mim é 60-40 pro Sampaoli. Mas eu acho que não dá pra tirar o elenco, não. E uma parada que não dá pra ignorar também é que o Flamengo, no Maracanã, teve mais sorte que juízo. Como você falou do acaso, mais cedo, foi 1-0 pro Flamengo, no macete, né? Do Gabigol, cruzamento do Gabigol pro Bruno Henrique. Mas teve 2 bolas na trave do Olímpia,
Teve o lance do pênalti que o Olímpia pede lá do Davi Luiz, que talvez nem marcasse, mas tem o lance do pênalti lá. A verdade é que no Maracanã, não é como o Atlético Paranaense, que tomou de 3-1 na altitude, voltou, fez 2-0, perdeu nos pênaltis, porque a altitude é foda, e etc. Desculpa, Pablo. A altitude é complexa e... Hoje tá liberado, sexta-feira. É diferente. O Flamengo no Maracanã não jogou nada. Nada também. Ganhou numa individualidade da fusão que dá certo desde 2019. A gente não pode ignorar isso também, não.